Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado, né? Vamos avançar um pouco mais e, com certeza, de alguma forma, o nosso Deus vai falar ao meu e ao seu coração por meio do estudo de hoje. Por isso, eu peço que você fique até o fim, né? Para que você possa ser exposto de forma completa à presença de Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já considera deixar a tua inscrição, porque todos os dias nós separamos e demandamos tempo na presença do nosso Criador. Tempo de qualidade, estudando, aproveitando a palavra de Deus que foi preservada para, vamos dizer assim, para abençoar os nossos dias, os dias de hoje. Também deixa o teu gostei, né? Porque esse gostei é muito importante. Ele não apenas serve para indicar, né, se você gostou do conteúdo, mas também serve para mostrar à plataforma que esse conteúdo é algo relevante a ser passado adiante. E a saber, como nós vamos meditar na palavra de Deus, eu julgo que sim, é um conteúdo relevante a ser compartilhado com outras pessoas, tá bom? Quero convidar você a nós orarmos agora, nos prepararmos espiritualmente, para logo em seguida conhecermos qual será o tema e o que é que o estudo de hoje vai falar a cada um de nós. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, trazendo luz, trazendo verdade, trazendo a pessoa de Jesus Cristo para perto de nós. Perdoa os nossos pecados, fica conosco. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é quinta-feira, o tema do nosso estudo é condenação. E aí eu separei, o estudo apresentou aqui alguns textos bíblicos, né, falando sobre esse assunto, e aí nós vamos entender um pouquinho, né, mais com base na palavra de Deus. Então vamos ler aqui os versos, começando ali em João 3, verso 18, que diz assim, ó: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O próximo texto está em João 3,36, que diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 5,24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5,38. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. João 8,24. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. E por último, João 12:47. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Vários versos, né, dentro do mesmo assunto, falando a respeito sobre a condenação, sobre o tema do juízo, né? Por que algumas pessoas serão condenadas, né? E aí, dentro desse contexto, eu separei aqui alguns pontos para nós refletirmos. O primeiro ponto diz assim, ó: rejeitar Jesus Cristo, que é a luz do mundo, nos deixa aberto à dúvida e às tentações de Satanás. Fazer isso significa se voltar da luz para as trevas. Não é que Jesus tem prazer em condenar. Não é isso que os textos bíblicos nos falaram. Mas o que os textos bíblicos deixam em evidência é que só existe vida, só existe salvação na pessoa de Jesus. Aquela história de que existem vários caminhos que levam ao mesmo destino é errado, não é bíblico. Não vá por aí. Não, eu vou por aqui porque, independente de como é o caminho, eu sei que vai levar para a mesma direção que você está trilhando aí no seu caminho. Não é bem assim que a Bíblia apresenta. Só existe um caminho, só existe um meio, só existe uma pessoa
que nos conduz para perto de Deus e para a vida eterna. Essa pessoa é Jesus Cristo. Há alguns versos que nós lemos aqui, Jesus estava se referindo ali aos fariseus, por exemplo, que de forma clara e evidente rejeitavam a pessoa de Jesus. E Jesus procurava apelar aos corações deles de várias formas, dizendo: olha, não vão por esse caminho, não insistam nesse rumo, vai dar errado, vocês vão se perder. Se continuarem por aí, vocês vão colher a condenação. Né? Ou seja, essa história de tentar chegar aos céus, chegar à salvação de outra forma, não é bíblica e não existe. Né? Um outro ponto que eu separei diz assim: ó, Deus transmitiu a Eva luz a respeito da árvore que estava no meio do jardim. Né? Interessante o estudo nos levar lá para o princípio. E refletindo nisso, eu estava me lembrando de algo que aconteceu na minha infância. Né? Quando eu era criança, eu admirava muito o meu avô, né? E o seu trabalho, né? na agricultura, no campo. E ali eu via ele sempre com uma ferramenta de trabalho, que aqui na minha região é conhecida como foice, né? A ferramenta cortante, né? E que é de uso destinado a trabalhos agrícolas, né? E que, teoricamente, não é algo a se entregar a uma criança. Mas de tanto admirar, meu avô me presenteou com uma foice pequena. Minha mãe, quando viu aquilo, ela sabia que eu não tinha condições de manusear uma ferramenta daquela. E aí, um belo dia, me aventurei, me aproveitei em um momento de sono da minha mãe e me aventurei em utilizar aquela ferramenta. E aí, deu outra, né? Eu me cortei, né? Por não saber utilizar, por não estar pronto para aquela ferramenta, eu acabei me machucando. E aí, trazendo a reflexão, essa minha experiência com a situação de Eva, né? O que Deus fez com Eva foi mostrar o resultado da desobediência. Eva não comeu o fruto sem saber quais seriam os resultados. Deus diz: olha, se vocês comerem, se vocês desobedecerem, certamente vocês vão morrer. Não é isso que eu quero, não é isso que eu desejo. Vocês precisam escolher o que é que vocês querem para a vida de vocês. Vocês querem permanecer na luz? Vocês querem permanecer na vida e na vida eterna que vocês têm hoje? Ou vocês querem um resultado diferente? Infelizmente, não somente Eva, mas também o seu marido Adão escolheram e escolheram mal. Escolheram se aventurar e por meio dessa aventura colheram a morte. Colheram exatamente tudo aquilo que está presente nos dias de hoje. Né? A doença, a maldade, a injustiça, o medo, a insegurança, tudo de ruim que existe nos dias de hoje. Foi fruto e foi resultado da escolha do primeiro casal e que por herança passou a cada um de nós. Foi apresentado um outro contexto aqui que nos apresenta a forma como Jesus lidou com relação às dúvidas, né, com relação aos questionamentos que, vez por outra, surgem à nossa mente. Olha só como Jesus lidou. Está ali em Mateus capítulo 4, verso do 1 ao 4, que diz assim, ó. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que foi mencionado esse texto aqui? Porque da mesma forma que o primeiro casal foi tentado por Satanás, Jesus também foi tentado. Nos mesmos aspectos. Na questão alimentar, na questão de quem eles eram, ou seja, com relação à identidade deles. Em tudo que Adão e Eva foi tentado, Jesus também foi tentado. Porém, Jesus lidou de maneira diferente e respondeu de maneira diferente aos questionamentos e dúvidas que Satanás levantou. Eu separei aqui alguns pontos com base nesse texto, e o primeiro ponto diz assim, ó. Cristo tinha
Cristo tinha à sua disposição a mesma ferramenta de pensamento humanista usado por Adão e Eva, pelos antediluvianos e por Israel em Cades Barnea. Ou seja, as dúvidas, os questionamentos a respeito de sua identidade, da promessa de Deus, da palavra de Deus, tudo aquilo que aconteceu com essas pessoas no passado, também estava à disposição de Jesus. Porém, mesmo estando à disposição de Jesus, Jesus lidou de maneira diferente. Jesus não, vamos dizer assim, se apegou às inseguranças humanistas, aos pensamentos humanistas. Jesus, ele buscou, vamos dizer assim, refúgio na palavra de Deus. Buscou conselho na palavra de Deus. Buscou se amparar e esperar e confiar na palavra de Deus. A resposta de Jesus foi: está escrito. Ao invés de eu acho que é assim, eu penso que é assim, eu acredito que... Não vá por essa linha. Vá pelo que assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus. Esse sempre será o caminho mais seguro e o caminho mais certo, que não apenas vai nos levar para, vamos dizer assim, a presença de Deus, mas vai nos conduzir para a vida eterna. Confiar na palavra de Deus sempre será a melhor escolha que o ser humano pode fazer. Um outro ponto que eu separei diz assim, ele poderia ter questionado por que um Deus de amor deixaria seu filho no deserto durante 40 dias sem alimento e proteção, né? Satanás, ele sempre vai procurar apelar ao sentimento, né, aos sentidos da vida. Da mesma forma que ele apelou a Eva, né, a questão do paladar, a questão de achar, olha, se Deus é amor, será que ele vai destruir a sua obra, as suas criaturas? Que Deus de amor é esse? Muitas pessoas pensam dessa forma, né? Se Deus existe, por que é que o mal, por que é que as crianças, por que é que existe tanta injustiça no mundo? Se Deus é amor, se Deus é perfeito, se Deus é todo-poderoso, né? Algumas pessoas são levadas a pensar dessa forma, e exatamente cedendo, né, às tentações de Satanás, porque é exatamente isso que Satanás quer provocar no ser humano: a desconfiança, o julgamento a respeito do caráter imutável de Deus. Deus sim é amor, mas Deus também é justiça. E Deus, não é porque Ele é todo-poderoso que Ele deve simplesmente impor a sua vontade. Isso não faz parte da maneira de agir de Deus. Sim, vai chegar um momento em que Ele vai destruir o mal por completo. Esse momento ainda não chegou, mas a palavra de Deus afirma, e eu confio, e eu acho que também você confia, que muito em breve isso chegará ao fim. Um outro ponto que eu deixei aqui diz assim, ele também poderia ter determinado provar que era o Filho de Deus. Vou transformar essas pedras em pães. Jesus poderia ter ido por essa linha, mas se Jesus tivesse ido, Jesus teria cedido ao questionamento a respeito da sua identidade. E Jesus sabia quem ele era. Ele não precisava provar. Da mesma forma que Jesus sabia quem ele era, Eva não deveria questionar a respeito da sua identidade. Se a gente voltar lá para a semana da criação, quando Deus criou o primeiro casal, Deus criou a imagem e semelhança dele. Ou seja, no momento em que Satanás botou em xeque, em dúvida a respeito da identidade deles e quem eles eram, se de fato eles eram semelhantes a Deus, Eva poderia ter dito, não preciso disso. Eu sei quem eu sou. Eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Eu não preciso comer desse fruto para conhecer, para evoluir, para crescer. Não, eu já sei. Eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Eu sou completo, pleno e suficiente. Deus já me deu tudo o que eu preciso, né? E da mesma forma, trazendo a nossa realidade, nós precisamos reagir dessa mesma forma. Eu e você somos filhos de Deus. Quando nós aceitamos a pessoa de Jesus, nós fomos adotados à família de Deus e passamos a pertencer à família de Deus. Então, quando um inimigo vier procurar trazer dúvida ao seu coração a respeito de sua identidade, não apenas responda
mas tenha consciência de quem você é. Você é filho de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Você pertence à família de Deus. Tá certo? E por último, facilmente, Cristo poderia ter racionalizado e decidido tomar uma decisão errada. O que tantas pessoas, mesmo cristãs, muitas vezes fazem. Gente, é muito fácil a gente procurar a lógica nas coisas. É muito fácil a gente tentar, por meio das nossas experiências, daquilo que a gente conhece e sabe, tentar achar a resposta para as coisas. Mas ao invés de a gente usar o nosso raciocínio, que eu ouso a dizer está contaminado com o pecado, procure amparo na palavra de Deus. Procure buscar na palavra de Deus a resposta para os seus questionamentos. Não ceda à tentação de tecer uma resposta com base no seu raciocínio. Mas ao invés disso, busque saber o que Deus fala a respeito do assunto. Se você fizer dessa forma, você não apenas irá, vamos dizer assim, se utilizar da resposta certa, mas a resposta mais segura para você. Chegamos ao fim de mais um estudo, hoje falando sobre o tema condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, pode ficar tranquilo e certo que você não está condenado, mas sim salvo pela graça de Deus. Tá certo? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele continue te conduzindo para momentos como esse, de estudo e reflexão na sua palavra. Como Jesus certa vez disse, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai ou procede da boca de Deus. É isso, até a próxima e tchau, tchau.